Olá, turma, retomamos agora nosso estudo de matemática 3, certo? E a gente hoje vai iniciar o estudo dos corpos redondos, certo? Que faz parte ainda do conteúdo de geometria espacial que a gente iniciou há algumas semanas. Então a gente vai retomar, né, o estudo da geometria espacial e agora a gente vai estudar os corpos redondos. A gente estudou os poliedros, né, prismas, pirâmides, e agora a gente vai estudar os cilindros, cones e esferas, né, que fazem parte dos sólidos que são conhecidos como corpos redondos, que são aqueles que têm partes arredondadas, tá bom? Então a gente vai iniciar o estudo dos corpos redondos com o estudo dos cilindros, certo? A gente vai fazer a construção, né, formal e a definição do cilindro, verificar quais são os elementos do cilindro, o que são cilindros retos, cilindros oblíquos e equiláteros, planificação e área da superfície do cilindro, e por último o volume do cilindro, assim como a gente fez o volume lá dos outros sólidos, tá bom? Então vamos iniciar esse estudo aqui, o estudo dos cilindros. Então, cilindro, né, é um sólido, né, muito comum no nosso cotidiano, né, a gente identifica sólidos com formato cilíndrico em várias situações. Então, aqui está alguns exemplos, ou latas de refrigerante, são sólidos que se assemelham a um cilindro, talvez não seja um cilindro exato, né? Então, sólidos que se assemelham aos cilindros. Então, lata aqui, lata de leite de moça, né, lata de refrigerante, tonéis, né, também chamada de barris, pilhas, ou também tem formato canos, também tem formato cilíndrico, extintores de incêndio, né, cilindros de oxigênio, muito comum hoje, né, muito falado no caso da pandemia, cilindros de armazenamento aqui de bebidas, então notem, né, que de fato vários objetos do nosso dia a dia têm esse formato cilíndrico. Então vamos estudar mais detalhadamente, matematicamente, né, do que se trata um cilindro. Então, né, vamos iniciar com a construção do cilindro, construção e definição do cilindro. Então, inicialmente, vamos lá. Considere dois planos, alfa e beta, distintos e paralelos entre si. Então, ou seja, dois planos paralelos e distintos, né? Um plano alfa e um plano beta. Em um segmento de reta MN, com N pertencente a alfa e N pertencente a beta. Ou seja, eu vou considerar dois planos, certo? Alfa e beta, e aí eu vou considerar um ponto M no plano alfa, um ponto N no plano beta. E aí o segmento de reta que une esses pontos M e N. Certo? O que mais? Então, dado um círculo C, um círculo qualquer, um círculo C, de centros O, que não tem mais um círculo centro O e raio R, contido no plano alfa, chamamos cilindro circular ou simplesmente cilindro a reunião de todos os segmentos de reta paralelos e congruentes ao segmento MN que unem um ponto do círculo C a um ponto do plano beta, certo? Ou seja, imagina agora, né? Nesse círculo aqui, você vai pegar todos os segmentos de reta que são paralelos, né, a esse segmento de MN, que vai unir um ponto do círculo a um ponto do plano beta. Então, por exemplo, aqui, esse segmento de reta, um ponto está no círculo, um ponto está no plano beta. Então, qualquer segmento de reta paralelo a MN, cujo uma extremidade esteja no círculo e a outra extremidade esteja no plano beta, vai formar o que a gente chama de cilindro. Então, essa é uma definição formal de cilindro, tá bom? O que mais? Se MN, né, se esse segmento MN aqui, ele é perpendicular ao plano alfa, o cilindro é chamado de cilindro reto, certo? Então, se esse segmento MN aqui, ele é um segmento perpendicular ao plano alfa e automaticamente ao plano beta, já que alfa e beta são paralelos, esse meu cilindro vai ser chamado de cilindro reto. Essa é uma definição mais formal do cilindro, mas vamos simplificar e facilitar. Então, quais são os elementos do cilindro? Elementos do cilindro. A reta que passa pelo centro das bases de um cilindro é chamada de eixo do cilindro. Então, o que será o eixo do cilindro? O eixo do cilindro pega as bases do cilindro, né? As bases do cilindro, que são os círculos, né, que formam o cilindro. Quando você une o centro, né, dos dois eixos, o centro das duas bases, você vai ter uma reta, né, que passa pelo centro das duas bases. Essa reta ela é chamada de eixo do cilindro, certo? Ela é chamada de eixo do cilindro. Aí o que a gente vai ter? No cilindro reto,
o eixo é perpendicular aos planos da base, ou seja, esse eixo aqui, né, já a reta que passa no centro das bases, ela é perpendicular às bases. Então, esse cilindro aqui ele é chamado de cilindro reto, certo? Como a gente viu lá nas nossas figuras, que se assemelham aos cilindros, a maioria dos cilindros do cotidiano são cilindros retos. Então, a gente vai se ater mais ao estudo dos cilindros retos. Mas também tem os cilindros que a gente chama de cilindros oblíquos. E é justamente esse cilindro aqui, onde o eixo do cilindro, ou seja, a reta que passa pelo centro das duas bases, ela não é perpendicular a essas bases. Então, a gente diz que esse cilindro aqui é um cilindro oblíquo, certo? Oblíquo. É bem fácil de ver se você vê um cilindro em pezinho reto, se você vê o cilindro inclinado, cilindro oblíquo, tá bom? O que mais? A altura do cilindro é a distância entre os planos da base. Então, percebe o seguinte, ó, que se eu tenho aqui, ó, a altura, né, vai ser a distância entre os planos da base. É a distância de uma base para outra base do cilindro, é o que a gente chama de altura do cilindro. Percebe que no cilindro reto, a altura acaba coincidindo com esse pedaço aqui do eixo, né? O segmento que vai do centro de uma base até o centro da outra base é um pedaço do eixo, e esse pedaço do eixo tem a mesma medida da altura do nosso cilindro, já que é a distância entre os dois planos da base. Já no cilindro oblíquo, esse segmento aqui, né, que une os dois centros das bases, não é a nossa altura, certo? Novamente, a altura do cilindro é a distância entre as duas bases, tá bom? Os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos da circunferência das bases, são chamadas geratrizes do cilindro. Então, geratrizes do cilindro são esses segmentos de reta aqui, né? Então, aqui, né, os segmentos de reta, né, paralelos ao eixo, nesse caso aqui o cilindro é reto, então o segmento de reta aqui também é perpendicular, né? Esse segmento de reta que são paralelos ao eixo e que unem dois pontos da circunferência que forma a base, são as chamadas geratrizes do nosso cilindro, certo? Geratrizes do nosso cilindro. A geratriz do cilindro a gente nem usa muito para fins de cálculos. A gente vai usar muito esse termo geratriz quando a gente estiver estudando cones. Né? A geratriz vai ser mais frequente usar. Então, vamos lá, né? Cilindro reto, cilindro com um sólido de revolução. Né? O que seria um sólido de revolução? Ó, um cilindro reto, ele pode ser obtido girando-se uma região retangular em torno de uma reta que contém um dos seus lados, como a gente vê aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Então, vê. Por isso, o cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução ou sólido de revolução, uma vez que o sólido é gerado quando uma região retangular faz um giro completo em torno do eixo determinado por um dos seus lados. Ou seja, percebe o seguinte, se eu tenho um retângulo qualquer, aí eu considero um dos lados desse retângulo como sendo um eixo. Se eu girar esse retângulo aqui, como está vendo, esse aqui é o eixo, né? Esse aqui é o eixo. Se eu girar o retângulo em torno desse eixo, né, fica fazendo volta de 360 graus em torno desse eixo, eu vou obter o cilindro. Então, por isso que o cilindro é chamado de sólido de revolução, tá vendo? Porque ele consegue ser obtido através da revolução de um retângulo, da rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. Então, o cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução, uma vez que o sólido, né, ele é gerado quando uma região retangular faz um giro completo em torno do eixo determinado por um dos seus lados, certo? Então, se eu girar um retângulo, né, em torno de um dos seus lados, essa volta que ele dá, ele gera o nosso cilindro reto. Então, o cilindro ele também é conhecido por ser um sólido de revolução, tá bom? Sólido de revolução porque ele é obtido através da revolução de uma figura plana, né, nesse caso de um retângulo, tá bom? E agora, outro tipo importante, né, de cilindro, que é o cilindro equilátero, né? Mas para saber o que é cilindro equilátero, a gente tem que definir uma coisa que se chama seção meridiana, né? O que seria a seção meridiana de um cilindro. Por enquanto, só essa parte mais teórica, né? A nomenclatura das coisas. Então, aqui imagina um cilindro, ó, um cilindro de raio R. O raio do cilindro é o raio da base desse cilindro, né? Que é o círculo que forma o cilindro. O raio desse círculo é o raio do nosso cilindro.
e eu tenho a altura do nosso cilindro, né? A gente aqui está trabalhando agora com cilindros retos, né? Com a altura do nosso cilindro. Distância entre as duas bases. Então, percebe o que vai ser a nossa seção meridiana. Ó, seção meridiana é justamente quando eu passo a faca perpendicular à base, ou seja, um plano cortando as bases, um plano perpendicular ao meu cilindro que corta as bases desse meu cilindro, certo? Agora, corta exatamente no meio, né? Ou seja, passando pelo centro da base aqui, né? Então, um plano que corta, né, o meu cilindro no meio, perpendicular às bases, como está aqui, tá vendo? Cortando, vai ficar esse cilindro aqui, como se fosse metade de um cilindro, só que não na horizontal, e sim na vertical, na metade de um cilindro. A gente chama de semicilindro. Essa região aqui, azul, esse retângulo azul aqui, ele é chamado de seção meridiana do nosso cilindro, certo? Então, essa região aqui, ó, ela é a seção meridiana do nosso cilindro. Então, a seção meridiana de um cilindro é um retângulo, certo? É um retângulo. E quais são as dimensões desse retângulo? Eu posso dizer, né, que as dimensões desse retângulo é 2R, né? Um lado do retângulo é 2R, ou seja, o diâmetro do círculo, ou 2 vezes o raio, né? Uma dimensão é 2R, e a outra dimensão desse retângulo, né, da seção meridiana, é a altura do cilindro. Então, a seção meridiana tem, vamos dizer, base 2R e a altura H. Essa é a minha seção meridiana. Então, seção meridiana de um cilindro é um retângulo que eu obtenho quando eu corto esse cilindro no meio. Certo? E o que seria um cilindro equilátero? Né? Então, vamos lá. Antes, seção meridiana, como a seção meridiana é um retângulo, eu posso calcular a área de um retângulo. Se eu posso calcular de um retângulo, como nesse caso o retângulo é a seção meridiana, eu posso calcular a área da seção meridiana. Como é que calcula a área de retângulo? O produto das dimensões do retângulo, né? Base do retângulo vezes a altura do retângulo. Então, a área da seção meridiana é 2R vezes H. E aí eu obtenho uma seção meridiana. A área da seção meridiana, 2R vezes H. Tá bom? E agora sim, o que é um cilindro equilátero? Se a altura do cilindro, se a altura desse cilindro aqui, ela é igual ao diâmetro de sua base, ou seja, a altura H é 2R, o diâmetro da base, né? 2R, o dobro do raio, o diâmetro, né? Para lembrar. Então, ou seja, se isso aqui vira um quadrado, né? Ou seja, se a altura é igual a 2R, se esse retângulo for um quadrado, essa minha seção meridiana aqui for um quadrado, eu digo que esse meu cilindro é um cilindro equilátero, certo? Então, pessoal, o cilindro ele é equilátero quando a altura dele é exatamente o dobro do raio. Ou seja, quando a altura do cilindro é igual ao diâmetro do cilindro. Quando isso acontece, eu digo que o cilindro ele é equilátero, tá bom? É o cilindro mais bonitinho que tem. É o cilindro quando a altura dele for igual ao diâmetro, certo? Esse pedaço aqui é igual a esse aqui. A altura do cilindro é o dobro do raio. Quando isso acontecer, eu vou ter que o meu cilindro ele vai ser chamado de cilindro equilátero, tá bom? Então, só para finalizar, a área da seção meridiana, 2RH, área, ser cilindro equilátero, cilindro, onde a altura é o dobro do raio. Ou seja, se o cilindro tem raio R, a altura é 2R. Tá bom? Seguindo agora, a gente vai ver a área da superfície de um cilindro reto. Lembra que a gente calculou, né, nas aulas anteriores, a área de superfície, né, de prismas e pirâmides, né? Área lateral, área da base, área total. E a gente agora vai repetir esses cálculos para o cilindro reto. Ou seja, a área da superfície de um cilindro. O cilindro é um sólido, então tem a parte que reveste esse cilindro, certo? Essa parte é a área da superfície do cilindro. Então, percebe aqui, ó, nesse gifzinho, que o cilindro é formado por 3 partes, né? 3 partes. Quais são essas 3 partes, né? É a nossa área, parte lateral do cilindro e as nossas 2 bases do cilindro. Então, essa é a nossa superfície do cilindro. Então, aqui está o cilindro fechado. Eu vou abrir o cilindro. O cilindro vai ser aberto. O cilindro de altura H, tá vendo? Ele foi aberto. Então, percebe que quando ele é aberto, essa parte lateral do cilindro é um retângulo, que é esse retângulo vermelho. E as 2 bases do cilindro, que estão de azul, são 2 círculos. Então, o cilindro, né, quando ele é aberto, ele é formado por um retângulo e por 2 círculos. Ok? Um retângulo e 2 círculos. Isso é a superfície do nosso cilindro. Então, se eu quero calcular a área da superfície do cilindro, eu tenho que calcular a área desse retângulo e tenho que calcular a área desses círculos.
tá bem? Só que como as bases são iguais, então eu calculo a área de um círculo e depois eu calculo a área do outro círculo, já que são iguais, só faço repetir. E calculo a área do nosso retângulo. E como é que a gente chega nessas expressões aqui? Então, vê, ó. Então, de novo, né? O nosso cilindro aberto, né? Ele vai virar um retângulo e 2 círculos. Como é que eu calculo a área de retângulo? A área de retângulo, pessoal, a área de retângulo. A área da base do retângulo vai ser a base do retângulo vezes a altura do retângulo. Então, olha para esse retângulo vermelho. Qual é a base desse retângulo? Percebe que a base desse retângulo, esse pedaço aqui que eu estou passando ali em cima, tá vendo? Esse cara aqui, ele contorna a circunferência azul, tá vendo? Ele contorna esse círculo azul. Então, esse pedaço aqui, ele contorna esse círculo azul. Mas o contorno desse círculo azul é o comprimento da circunferência. E o comprimento de uma circunferência é 2πr. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, esse cara aqui, né, ele mede 2πr. Então, a base desse meu retângulo é 2πr. Qual é a altura do retângulo? A altura do retângulo é a altura do cilindro. Então, a área desse retângulo é 2πr vezes a altura. Base vezes a altura. 2πr vezes h. Então, tá aqui. Então, a área lateral, né? A área lateral de um cilindro que é a parte arredondada do cilindro, né? Por isso que é um corpo redondo, porque tem partes arredondadas. As bases não eu consigo deixar no plano sem enrolar, né? Mas a parte lateral não. Se eu botar no plano e empurrar, ele enrola. Por isso que é um corpo redondo. Então, a área lateral do cilindro, que é a parte arredondada, na verdade, ele é um retângulo, né? Se eu abrir esse cilindro, ele é um retângulo. E esse retângulo vai ter a área lateral, como a gente acabou de mostrar, a área lateral do retângulo, da área lateral do meu cilindro, 2πr vezes h. Então, 2 vezes o π vezes o r vezes o h. Essa é a fórmula da área lateral. Já na área da base, a área da base é mais simples. Por quê? A base do cilindro são círculos. E como é que eu calculo a área do círculo? πr ao quadrado. A área do círculo, πr ao quadrado. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a área da base, πr ao quadrado. A área de um círculo. E aí, eu vou chegar na área total. Qual é a área total do meu cilindro? A área total vai ser a área lateral, o retângulo vermelho, mais 2 vezes a área da base. Eu tenho 2 bases. Então, são 2 bases. 2 vezes a área da base. Então, a área total vai ser a área lateral, 2πrh, mais a área da base. 2 vezes a área da base. Então, 2 vezes πr ao quadrado. E aí, eu calculo a área da superfície do nosso cilindro. Tá bom? Bom, a gente já viu agora, né, pessoal? Por enquanto só para teórica, né? Daqui a pouco vai chegar os exercícios. Então, a gente viu os elementos do cilindro, a definição do cilindro, a área da superfície cilíndrica, né? E agora a gente vai ver bem rápido o volume do cilindro. E aí a gente vai fazer um exemplo e finaliza esse vídeo. E no próximo vai ser só exercícios de cilindro. Então, vamos lá. Volume do cilindro. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Lembra que a gente aprendeu a calcular o volume de prisma, né? Volume de prisma, a área da base vezes a altura. O volume do cilindro vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Então, imagina aqui o seguinte. Ó. Dado um cilindro com a base contida em um plano alfa. Então, está aqui meu plano alfa. E aqui eu vou ter um cilindro. A base do meu cilindro, que eu chamei aqui de A1, certo? Vai estar nesse plano alfa. E a gente também vai considerar um paralelepípedo retângulo. Um prisma, né? Um paralelepípedo retângulo, um tipo de prisma. Também com a base contida no plano alfa. Que tem a área da base igual à da base do cilindro e a altura igual à do cilindro. Ou seja, vamos considerar um cilindro e um prisma. A base do cilindro igual à base do prisma. Certo? Um cilindro e um prisma com a mesma base. E além deles terem a mesma base, eles vão ter a mesma altura. Então, a altura do cilindro igual à altura do nosso prisma. Beleza? Então, o que mais? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai chegar nessa fórmula aqui? Então, vamos lá agora. Atenção. Dito isso, né? Pelo princípio de Cavalieri, ó, o volume do prisma vai ser igual ao volume do cilindro. E por quê? Porque, vê só, eu vou chamar de V1 o volume do cilindro, certo? E vou chamar de V2 o volume do prisma. Esse volume 1 aqui é igual ao volume 2. O volume do cilindro ele é igual ao volume do prisma. Pelo princípio de Cavalieri. Porque um plano beta aqui paralelo a esse plano alfa vai cortar tanto o cilindro como o prisma, fazendo áreas iguais às áreas da base.
isso acontecendo pelo princípio de Cavalieri, diz que esses sólidos têm áreas iguais, certo? Tem volumes iguais, desculpa. Então, aqui, ó, se V2 é o volume do prisma, eu lembro que, como é que eu calculo o volume do prisma? O volume do prisma era da base vezes a altura. A base desse prisma aqui é A2. Então, A2 vezes a altura, área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser também área da base vezes a altura. Só que a gente não sabe que a área 2 é igual à área 1, a 2 aqui é igual a 1, pela definição, né? Eu construí o cilindro paralelepípedo de modo que eles tinham a mesma base. Então, o volume do meu cilindro vai ser também a área da base do cilindro vezes a altura, certo? Resumindo, o que você tem que saber? Que volume do cilindro é a mesma coisa que quando eu calculo o volume do prisma. Volume do cilindro, a área da base desse cilindro, certo? Vezes a altura desse cilindro. Então, volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Só que um cilindro, qual é a base de um cilindro? A base de um cilindro, cilindro circular, a base é um círculo. Então, o volume do cilindro é a área da base, ou seja, a área de um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura desse cilindro, ou seja, vezes h. Então, é isso que a gente tem que lembrar. É isso aqui, volume do cilindro, área da base vezes a altura, base de um cilindro, um círculo, πr ao quadrado vezes h. Tá bem? É isso, pessoal. Então, vamos fazer esse exercício aqui para treinar essas fórmulas que a gente identificou, para depois fazer exercícios mais relativos a problemas, né, tipo o Enem. Então, observe o cilindro abaixo e em seguida calcule, né? A área da seção meridiana, a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, vamos lá. A área da seção meridiana, o primeiro, né? A área da seção meridiana. Então, de novo, lembra, né, que a seção meridiana de um cilindro é quando eu formo esse retângulo aqui, ó. Um retângulo com que eu corto o meu cilindro ao meio, verticalmente. Eu obtenho um retângulo. Esse retângulo aqui ele é chamado de seção meridiana. E qual a área dessa seção meridiana? A área dessa seção meridiana é justamente a área desse retângulo. Um retângulo que vai ter, ó, um retângulo que vai ter. Qual é a base, né, desse retângulo? A base desse retângulo é 4, né? 2R. Lembra da fórmula? Isso aqui é o raio. Então, a base é 2R e a altura é H. Então, a área da seção meridiana é 2R vezes H. Base, 2R, vezes a altura, que é H. A área da seção meridiana, tá bom? Então, quem é R? R é o raio do cilindro, que é o raio da base, 2. Quem é o H? O H é a altura do cilindro. A altura do cilindro, como o cilindro é reto, é justamente a distância entre as bases, que é justamente a distância entre o centro das bases, que nesse caso aqui é 10. Então, o raio é um cilindro de raio 2 e altura 10. Então, a área da seção meridiana é 2 vezes 2 vezes 10. A área da seção meridiana é 40. 40 novamente. A área é unidade de área. 40 metros quadrados. Então, esse retângulo aqui tem uma área de 40 metros quadrados. Tá bom? A área da base. Bem fácil a área da base. A base de um cilindro é um círculo. Como é calculado de círculo? πr ao quadrado. Qual é o raio desse meu círculo? 2. Então, qual é a área da base? Π vezes 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então, a área da minha base é 4π metros quadrados. Novamente aqui, como eu não pedi, não dei nenhum valor de π, 3, 3,14, 3,1, não fiz, 4π. Certo? Se por acaso ele der o valor de π na questão, você faz a substituição e faz 4 vezes o valor de π. Como ele não deu, é 4π. Tá certo? 4π metros quadrados. Área lateral. Aí, de novo, como é que eu calculo a área lateral do cilindro que a gente viu? A área lateral vai ser 2πrh. Porque a área lateral do cilindro é um retângulo. Um retângulo que vai ter base 2πr, que é o comprimento da circunferência, e a altura h. Então, a área lateral do cilindro, 2πrh. Então, percebe que sabendo a fórmula é só fazer a substituição, sai de imediato, né? Então, vai ficar 2 vezes π, o raio do cilindro é 2, e a altura do cilindro é 10. Então, 2 vezes π vezes 2 vezes 10. Faço a conta aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. 40 vezes π. Então, minha área lateral é de 40π metros quadrados. Área total, a área total sai de graça, né? Porque a área total é a área lateral, que eu acabei de descobrir, mais a base 2 vezes. Como a base é 4, então minha área total vai ser área lateral, 40π, mais 2 vezes a base. Como a base tem área 4π, 2 bases vai ter área 8π. Então, a área total é 48π metros quadrados. 40 mais 8, 48π. 48π metros quadrados. Novamente, se eu quisesse valor de π, eu fazia substituição. Como não deu, eu posso deixar desse jeito aqui.
certo? E por último, volume. Volume do cilindro, área da base vezes altura. Volume do cilindro, área da base vezes altura. Qual é a base do meu cilindro? A base do meu cilindro é um círculo. Como é calculado de círculo? Πr ao quadrado. Então, a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Novamente, percebe que tudo que eu calculei aqui, eu só preciso de duas informações do cilindro. O raio do cilindro e a altura do cilindro. Sabendo o raio do cilindro e a altura do cilindro, é só saber as fórmulas aqui, ó, e acabou. Volume, πr ao quadrado vezes h. Fazendo a substituição, o raio é 2, a altura é 10. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. Então, o volume é 40 pi metros cúbicos. Ó, igual a lateral. Coincidência. E a unidade de volume é diferente da unidade de área, né? Unidade de volume, metros cúbicos. 40 pi metros cúbicos, certo? Aproximadamente aqui. Aproximadamente não, exatamente 40 pi, né? Se eu aproximar o valor de pi, que eu vou ter um valor aproximado. Então, o volume aqui, 40 pi metros cúbicos, certo, pessoal? Então, por hoje, nesse vídeo, por agora, né? Esse vídeo é só essa atividade. O próximo vídeo, né, da sequência, é um vídeo com resolução de mais exercícios envolvendo o cilindro, né? Exercícios mais comuns nos vestibulares no Enem, né? Exercícios mais bonitos, né, vamos dizer assim, que não seja aplicação imediata de fórmula, tem um probleminha para você interpretar. Então, esse vídeo é mais teórico, né, só para a gente saber mais as definições que aconteceu e ter o primeiro contato com as fórmulas, né, da área da superfície do cilíndrica e o volume do nosso cilindro. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, bons estudos.